Gíria, substantivo feminino, mais conhecida como linguagem formal, expressão metafórica ou até mesmo um dialeto. É assim que a palavra é definida nos dicionários. Mas o que esse fenômeno da linguagem tem a ver com a literatura? É o que você vai saber no programa de hoje, em que eu recebo o jornalista e professor Serra e Gurgel. Ele é autor do livro Dicionário de Gíria. E também a professora de Linguística da Universidade de Brasília, Stella Bortoni. Primeiro eu quero agradecer demais a presença de vocês e vamos começar com o professor jornalista Serra e Gurgel. De onde surgiu o Dicionário das Gírias? O meu dicionário surgiu em 1985, a partir da leitura diária dos jornais populares do Rio de Janeiro e da audiência das rádios populares também do Rio de Janeiro. Os programas eram muito populares e se falava muita gíria, não só no rádio, como nos jornais populares. Eu resolvi fazer um glossário, comecei reunindo as palavras, fui reunindo, acumulou um bom volume de palavras e decidi fazer um dicionário de gíria. O meu primeiro dicionário eu contei com digamos, estímulo de um grande mestre da linguística brasileira, o lexicógrafo o professor Antônio Ais, e do meu amigo particular, Arnaldo Nisquier, que era presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, eles me estimularam muito a reunir todas essas expressões populares do Rio num dicionário. Fui verificando que essas expressões populares eram muito usadas no Rio de Janeiro, e fiz um dicionário que a primeira edição do meu dicionário, que tinha 6.000 verbetes, e essa tem 34.000, era praticamente de gírias do Rio de Janeiro. Professora, a gente enxerga essa evolução mesmo das gírias, né? De 6.000 para 34.000 nos últimos anos, é um número considerável. Mas eu queria perguntar para a senhora em relação à gíria, né? Como é que a senhora enxerga isso? Porque os puristas são mais conservadores. A gíria é um fenômeno da língua. Nós não estamos estudando para dizer o que se deve usar, o que não se deve usar. Nós estamos estudando para dizer é assim que a língua portuguesa é usada. A gíria é a realidade, a gíria é a língua viva, a língua que evolui, a língua que muda também. Mesmo que eu quisesse ser contra ela, seria uma luta vã, porque nós não vamos dizer para as pessoas, falem isso, não falem aquilo. Agora, essa questão do regionalismo é muito forte, né? Essencial em relação à gíria. O regionalismo é o maior tributário do idioma gírio. Eu chego a dizer o idioma gírio. Por quê? Porque há outras variáveis que contribuem para o enriquecimento da gíria. E a gíria, como a professora falou, é o modismo. Ele vai e volta. As palavras ficam durante o tempo sendo repetidas dentro do próprio país e acabam se transformando em gíria. Eu costumo classificar como gíria aquela gíria que não é regionalismo por excelência. Ou seja, é falada só num estado, só numa região. Ele vira gíria quando ele é nacionalizado. Quando ele entra nos outros canais, como ela falou, internet, hoje em dia internet, mas nos jornais que se falava jornais nacionais, nós não temos jornal nacional impresso, não temos o rádio, não temos rádio nacional, temos rádios locais, tudo é local. Então, há necessidade de se construir, foi se construindo línguas regionais, tá? Com sua especificidade, e esses idiomas acabaram sendo reunidos no país quando uma gíria é falada pelo Rio Grande do Sul e é entendida no Acre. Eu costumo dizer, se não houvesse a gíria, os brasileiros do Sul não falariam os brasileiros do Norte. E assim, ao contrário, não se entenderiam. Eu digo, a gíria é a linguagem de todas as classes, de todas as pessoas de renda, de todas as pessoas que estudaram, de todas as pessoas alfabetizadas, não é analfabeto funcional, não fala gíria só. Mas é uma língua falada por toda a população brasileira. A senhora concorda, avalia dessa forma, professora, independentemente da classe social? É sim, é sim. É claro que se é uma classe privilegiada, isso significa que ela foi à escola de boa qualidade. Se ela foi à escola, ela aprendeu a ajustar a sua língua às circunstâncias. Você está falando ali
em relação a que papel social, quem é você naquele momento, quem é o seu interlocutor, qual é o seu objetivo. A linguagem humana é uma maravilha porque ela é dos comportamentos humanos o mais adaptável. Ela é muito adaptável, é muito ajustável. E aí, então, nós vamos ver desde a linguagem mais coloquial, mais à vontade, até aquela linguagem mais cuidada. Que é a linguagem cuidada? É aquela que você pensa mais antes de falar. Seria uma peculiaridade do Brasil? Claro, em todos os idiomas, em todas as línguas vivas, em todas as nações, a língua é um componente básico de toda a sociedade. Não existe país que não tenha a sua língua, que tenha a sua língua e defenda a sua língua. Agora, no nosso caso, há duas coisas que eu gostaria de salientar. Primeiro, que o brasileiro comum, o equipamento linguístico, e é um subtítulo do meu livro, o equipamento linguístico do brasileiro comum é muito limitado. Não deve falar mais, não deve conhecer mais de 1000 palavras. Muitos nem chegam a isso. O brasileiro médio, o alfabetizado, pouco alfabetizado, ele tem um equipamento que varia entre 1.000 e 2.000 palavras. O brasileiro já alfabetizado, com curso superior, chega a 3.000, 4.000 palavras. O brasileiro sábio, inteligente, formado, graduado, pós-graduado, mestrado, doutorando, etc. Tal, tem um equipamento rico. Ele usa a norma padrão. O brasileiro culto, 5 a 10.000 palavras. O jornal brasileiro, até há pouco tempo, só usava a língua padrão, a norma culta. Isso deve ser respeitado, mas não houve cuidado nem do Ministério da Educação nem da Cultura em fazer com que as pessoas falassem o idioma corretamente. Generalizou-se o uso da gíria e eu acredito que a professora também poderá concordar comigo, que não há como estancar mais. É isso, então, é um caminho sem volta? Bem, as gírias, quando deixam de ser muito restritas regionalmente, elas passam a ser lexicalizadas, elas entram no léxico da língua. Ao entrar, ela, de fato, perde esse caráter de gíria, ela passa a ser, fazer parte do léxico da língua. Agora, há determinadas gírias que entraram de forma tão conclusiva na língua que nem são consideradas mais gírias. Certo que a gíria, ela é efêmera no tempo e ela é restrita no espaço. Quando eu falo espaço, espaço geográfico e espaço social. Quando ela perde essas duas dimensões, ela deixa de ser efêmera, quer dizer, ela é restrita no espaço social e geográfico. Mas ela pode perder essas características, não é? Deixar de ser efêmera. Ela se consolida. Ela vai para o dicionário. O OAS registrou, a equipe atual do OAS continua registrando. Agora, as gírias são uma fonte de ampliação do léxico. E não é só no Brasil, não, viu? A língua com o léxico mais amplo, contemporaneamente, é o inglês. Agora, professor, falando do inglês, né? Dicionário da gíria, ele traz expressões bem atuais em inglês. Você não traduz isso? Não devo traduzir. Da mesma forma que no passado, outros estudiosos de gíria no Brasil incorporaram a língua portuguesa. As gírias faladas no Rio de Janeiro, mas vindas da Itália, da Argentina, principalmente de Buenos Aires, que eles chamam lunfardo, que é uma gíria típica de Buenos Aires. O francês, como a professora citou, o italiano. Essas palavras entraram na língua portuguesa e ficaram. E vão ficando. O Weiss e o Aurélio Buarque de Holanda usaram muitas das gírias, das minhas gírias, no dicionário deles, a partir da segunda ou terceira edição. Acaba compondo a nova língua, o patrimônio linguístico de cada país. A gíria a gente pode classificar em nichos também, né? Nós temos os sambistas, surfistas, né? Aí no meu dicionário tem definido de onde a gíria é falada. Surfista, língua dos grafiteiros, língua dos malandros. Malandros tem muito. Talvez sejam uns grandes nichos de gíria, sejam os malandros do Rio de Janeiro e todo o país. Tem as gírias dos rappers, dos skatistas,
Todos esses grupos, que eles chamam de tribos, têm a sua linguagem própria. E antigamente, se dizia que a gíria era a linguagem de malandro. Foi. Hoje não é mais. E por que era a linguagem de malandro? Porque a gíria sempre funcionou, quando eu digo que gíria, quando é usada num grupo restrito, ela fica como sendo um código de conversação daquele grupo. Até para a defesa Para a defesa deles. Para não deixar que ninguém entenda o que você está falando. Isso é muito comum, né? Isso é gíria. Quando ela rompe essa barreira, ela entra os canais começam a falar rádio, televisão, jornal, e hoje internet, pelo amor de Deus. Agora, claro que a internet, ela veio simplificando muito, principalmente em função dos chamados toques. Isso pode ser perigoso, né? Essa simplificação. Não acredito que seja perigoso, porque já existiu antes. Eu acho que o problema não é isso, o problema é do ensino da língua. O país não tem uma política de ensino da língua. Não é que cada professor tem uma forma de ensinar, não. É que as pessoas não estudam. Um país de baixíssimo índice de leitura, meu Deus. Por que as livrarias estão acabando? Por que as bancas de jornais estão sumindo? Ninguém está lendo. Nós não temos, o nosso padrão de leitura é menos do que no Uruguai, menos do que na Argentina, muito menos do que na Itália, na França, na Inglaterra, em qualquer outro país. E a gente precisa mudar esse cenário, né? Esse cenário dificilmente vai ser mudado. Mas... É histórico. Você saiu de uma linguagem... O livro no Brasil hoje não tem mais livraria. Ele está perdendo cada vez mais espaço, né? Mas isso é assunto do nosso próximo bloco. A gente faz um breve intervalo agora e o programa Iluminuras volta já já. O programa Iluminuras já está de volta e o assunto hoje, gírias. Eu recebo aqui o professor Serra e Gurgel, professor e jornalista, autor do Dicionário da Gíria, e a professora de Linguística da UNB, Stella Bortoni. Vamos voltar ao nosso papo agora sobre a internet, né? A gente terminou o bloco falando um pouquinho sobre essa linguagem nova, né? Você traz aqui essa linguagem específica das redes sociais e da nova geração, eu posso chamar assim? Isso. Né? Da última década ganhou força, né? Está ganhando força. Essa linguagem também nem todos entendem. Ela está restrita à garotada, aos mais jovens? Eu me lembro, eu faço um paralelo, assim, meio singular em relação à linguagem das redes sociais e o mineirês. O mineirês, a professora mineira sabe disso. O mineirês é mestre, nos educou muito nisso. Ele junta várias palavras numa só. Né? Aí tem muitos, no dicionário tem muitas gírias que eu defino como regionalismo de Minas. Por exemplo, onde passa sons, passa na savassa. Poncovô. 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 Oncotô. Oncotô. São expressões que mineiras, mas já foram incorporadas, já estão no dicionário. Vamos Agora, lá, muita falando... gente não entende. Sim, eu tive dificuldade de compreender aqui. Poncovô? Poncovô. Para onde eu vou? Para onde eu vou. O anterior que você falou? Oncotô. Oncotô. Onde eu estou. Onde eu estou. Onde eu estou. Quidicá. Quidicá. Não sei. Quilo. É um quilo, ele não fala um quilo de carne, ele fala um quilo de carne. Agora, tudo isso está aqui no dicionário de gíria. Que bom, né? Que haja isso, que haja pessoa dedicada a fazer isso. São quantos mil? Que são mais de 30 mil? 34 mil, nessa edição aí. Agora vocês podem calcular o trabalho que ele vem tendo. Sim, como é que você conseguiu? Para reunir tantos itens. É interessante porque nós estamos falando de gírias só de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo tem muitas gírias também. O Nordeste, todo o Nordeste de um modo geral. Só que no Nordeste há um fenômeno. A linguagem regional. Existem dicionários de gíria regional do Nordeste. Inclusive, o senhor trouxe aqui, né? Temos aqui dicionário de baianês, temos também o dicionário da língua popular da Amazônia. E tem aqui, da Amazônia tem o Porto Velho, porto-velhês, tem o papaxibé, que é do Pará, tá?
Piauiês. Tem o baianês, tem ali o pernambuquês, tem Santa Catarina, todo lugar, todo o Brasil tem gíria. Se eu for colocar tudo que eu ouço, vejo de gíria, eu não tenho condição, já está com 800 páginas. Você vai ter que fazer 2 volumes, professor. Olha, Você é observador do dia a dia também? do dia a dia, da conversa das pessoas, tem a gíria do futebol, tem a gíria dos militares, tem a gíria dos homossexuais, tem das minorias, tem gíria de tudo quanto é jeito aí, meu Deus do céu, tudo quanto é segmento tem gíria. 80% dela é só sobre corrupção. Sobretudo em tempos De petrolão, Atuais. de petrolão e de mensalão. Isso. Na minha edição anterior, na 8ª edição, a contracapa continha uma reportagem do Globo sobre o meu livro que falava do mensalão. E foi muito gerador de muitas gírias em Brasília. E depois, com o petrolão, as gírias tomou outro vulto, outra dimensão. E aí vai. Isso é natural, é como nós estamos falando aqui. Isso é modismo. Mas quando a gente fala machismo, homofobia, ainda assim também a gíria deve ser respeitada nesses nichos, né, professor? Não é novidade. Eu conheço, e eu tenho cópia desse livro que circulou em Portugal na época que existia a Inquisição, em que a Inquisição proibiu o uso de cerca de 1.300 palavras que estão aí, com a data, inclusive, em que elas surgiram. O senhor traz a data justamente para situar, né? Para dizer que eu não estou inventando, porque eu já sofri muitos constrangimentos quando as pessoas acham que eu estava inventando coisas. Eu tenho documento de todas essas palavras que eu uso. Onde é que eu achei isso, onde é que eu encontrei, para não dizer, não, ele está inventando, não posso inventar. Que neologismo necessariamente não é gíria. Ela é mineira e sabe que o grande renovador da língua culta, da língua padrão brasileira, foi o escritor João Guimarães Rosa, que criava um neologismo, neologismo por hora. Era. E foi um grande amigo meu pessoal. Eu conheci muito o Guimarães Rosa. E era interessante porque o livro dele é rico e pouca gente entende. É como se fosse a tradução de Ulisses feita pelo Antônio Weiss. Também pouca gente entende. Porque são pessoas cultas, Nem muito Ulisses, acima da né, média. professor? Nem o Ulisses original, o pessoal entende. Em inglês, que dirá a tradução do Weiss. Agora o senhor fala de riqueza, né? Esse dicionário também é uma riqueza danada para a língua portuguesa, claro, né? Para a cultura. Eu queria que o senhor falasse algumas expressões que são várias, centenas, milhares. Agora, por exemplo, eu abri aqui coroca, né? É velha coroca. É velha coroca, né? Dar no saco. Né? A gente sabe, é mais fácil, assim, encher o saco. Velha coroca, não, nunca mais ouvi. Mas Né? É velha. Não sei nem se tem idade dessa expressão, não tem idade. Para registrar a idade, eu tenho que pegar livros e referenciá-los. Aí no começo do dicionário, eu tenho essas expressões por tempo. Qual que é a expressão por tempo? Supimpa. Não, pode ser. Supimpa é antigo, mas. Super antigo. Mas é tido como ainda moderno. dá para entender, né? Dá. Agora, o que ficou para trás aqui, que é bem curioso? Inclusive, antes da gravação, o senhor citou aqui jornais populares da época. Não posso. Os jornais populares do Rio de Janeiro têm expressões gírias terríveis, porque a cultura popular é bem diferente do jornal padrão, a Folha de São Paulo, o Globo. Não usavam. Eu estava lhe dizendo. O jornal publicava a gíria ou em itálico, que é um tipo de letra que você coloca inclinado, ou colocava em negrito, quando você negritava, reforçava o preto. E alguns deles chegavam a colocar um asterisco, e remetia você para um glossário. Para um glossário que eles faziam. Mas isso hoje já foi abolido, então hoje não tem mais essa preocupação. Os jornais populares não, são diretos. Até hoje, né? São diretos. Se eu pensar jornais do Rio de Janeiro... Não, os jornais do Rio Popular do Rio de Janeiro não tem mais, como tinha antigamente. Hoje tem jornais mais com... Tem muitos jornais, ainda tem 2 ou 3 jornais populares no Rio, mas mais dedicados ao crime.
Mas que usam linguagens também de duplo sentido. Tem muito. Não necessariamente gíria, né? Não, é gíria. Gíria. É gíria, A gente pode classificar como gíria, né? Gíria. No duplo sentido é gíria. Mas são gírias, digamos assim, permissivas, que as pessoas entendem e que não chocam tanto, porque durante muito tempo as pessoas se chocavam com determinadas expressões gíria, pediam licença para falar, ou diziam com licença, e falavam o palavrão. Existe dicionário de palavrão no Brasil. Uma palavra que era condenável, que era a palavra chato. Isso também. Chato. É mesmo. Hoje em dia, chato está dicionarizado, ninguém nem sequer sabe por que era condenável a palavra. Entrou. O Mário Sotomayor é o autor do único dicionário de palavrão, que chegou a 7 edições quando ele faleceu, mas é um dicionário histórico, né? Muitas coisas que foram palavrões, hoje já não são. Quando quando dói no ouvido, é palavrão, mas quando não dói... Vou pedir uma pausa para vocês agora, porque nós vamos acompanhar o comentário do nosso consultor literário, Roberto Medina. Quem não usa gírias? As gírias, elas nos compõem até mesmo por uma forma de distinção. Por exemplo, no próprio jornalismo, há uma gíria, um jargão, um código, que entre os profissionais, cada um sabe o que o outro disse. Para nós que estamos fora do assunto, é novidade, talvez até mesmo não faça tanto sentido. De uma forma bastante genérica, nós sempre raciocinamos que os mais jovens usam gírias. Na verdade, não é bem assim. Todos nós utilizamos a partir de um momento que a gente percebe que nós temos uma língua, essa língua toda é codificada e, a partir disso, determinados grupos vão tendo, então, suas formas de expressão. Ou seja, é também a gíria, num outro sentido, uma forma de pertencimento. Obrigada, Medina. Agora, professor Serra Gurgel, para a gente finalizar. Eu queria que o senhor trouxesse aqui alguns exemplos. São 34 mil aqui no dicionário da gíria, muita coisa. Passa o livro para ele. Os mais clássicos, assim. Aquelas expressões que você usava e até hoje elas são mantidas. Não dá tanta coisa que Imagina, aquelas mais clássicas. Nem mais clássicas. Eu usei aqui uma palavra, né, no início, assim, eu lembrei de supimpa, broto. Broto, né? Broto acabou, né? Gozado que, o Roberto Carlos cantou, mas ninguém mais sabe. Houve uma época no Brasil, no Rio de Janeiro, que a gíria ganhou muita dimensão. Eu tenho até o livro de um professor francês que levou para a França e fez um dicionário de gíria do Rio de Janeiro e de São Paulo com o significado em francês. Você vê a coisa onde chegou. E ele era diretor das escolas francesas do Rio, depois foi ser diretor das escolas francesas de São Paulo. Ele já faleceu, mas ele me mandou o livro dele, antes de falecer. E que representa uma época vivida no Rio. Se fala gíria toda hora. Porque, se olharmos a história do Brasil... Se olharmos ainda no período imperial, primeiro imperador, segundo imperador, tudo é Rio de Janeiro, tudo é Rio de Janeiro. Agora, todas essas gírias, né, que nós falamos aqui, que nós adiantamos, regionalismo, internet, estão aqui no dicionário de gíria do professor Serra e Gurgel. Isso é uma beleza, não é? Não é uma beleza? Com certeza, uma obra que rara, né? Rara. Não só rara, como eu devo lhe dizer que na contracapa do livro, você pode mostrar, existe um trabalho de uma professora de São Paulo, Maria de Leusa Tavares da Silva, que fez o mestrado dela com base no meu dicionário de gíria. Olha aí, parabéns pelo seu trabalho. Quem quiser conhecer mais, é só comprar o dicionário de gíria aqui do professor Serra e Gurgel. Eu quero agradecer demais a participação de vocês, professora de Linguística da UNB, jornalista e professor. Muito obrigada e até breve com novas gírias, né? Novas gírias. Vamos acompanhando. Isso gratifica muito a quem estuda a gíria brasileira dentro do contexto da língua brasileira.
Parabéns pelo trabalho de vocês e até breve. O programa Iluminuras de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esta ou outras edições pela internet. É só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Até o próximo programa.